Boa noite, pessoal, tudo bem? Então vamos lá para mais uma aula hoje, tá? A nossa aula, o tema dela, nós já estamos entrando aí numa matéria nova, né? Vocês viram que eu coloquei como de costume, aula de revisão, né? Só que na realidade ela já é uma aula online já, hoje é 12/5/2020, né? Então, como sempre eu coloquei alguns dizeres lá, João, Oi. desliga o seu microfone por gentileza que tá chiando aqui para nós. Internet devagar. Isso aí. Bom, João, desativa aí, senão eu vou bloquear você. Tá vendo? Se eu aumento o volume aqui, sem dizer que eu acho que eu deixei baixo. Ó. Bom, pessoal, então vamos lá. Eu vou pedir para que vocês aí aguardem um pouquinho, eu vou fazer um breve resumo enquanto o pessoal vai entrando, né? Então vejam só, nossa aula de hoje, 12/5, né? Nós já vamos entrar com matéria nova. Só que antes, tá? A coordenação enviou um questionário para vocês responder. Quem ainda não viu o questionário... Tem alguém que está com o microfone ativo aí e está atrapalhando. O Elivelto. Elivelto e Fábio. Oi. Fábio, desliga seu microfone e tá com o som atrapalhando aqui, fazendo um favor. Só um momento, professor. Tá, joia. Tem um botãozinho ali embaixo, ali. Ativar mudo, deixa um pouquinho mudo, tá joia. Então vamos lá. Pessoal, a nossa aula hoje, né, tem um questionáriozinho enviado pela coordenação. Eu já coloquei, a maioria já respondeu, né? Pelo que vocês foram colocando aí. E o tema da nossa aula hoje, o que é, né? Então hoje nós temos um material novo, tá? Então não é mais revisão. Vocês viram aí que é um materialzinho bacana, tá? Então é tipos de carregamento, tá? O que são, né? Nos projetos de engenharia a gente faz o que? A gente trabalha, tem que saber considerar, né? As cargas sobre as peças dos conjuntos, né? Que constituem a edificação. Tá? No caso de vocês, são técnicos de edificações, né? Então, para evitar o quê? Falhas. Tá? Quais são os tipos mais comuns de carregamento? Vocês lembram que no início eu falei a respeito dos carregamentos que eram as forças que atuavam sobre a estrutura. Dei exemplos de broca, dos pilares, das vigas, a gente fez alguns exemplos de carregamento. Lembra que eu falei que a gente... Na construção civil, né, no projeto estrutural, né, a concepção de um projeto, ao contrário que os leigos acreditam, a gente começa a calcular da fundação até o telhado, né? Então vocês lembram que o professor ensinou para vocês já no comecinho da disciplina, que é o contrário, a gente projeta o imóvel e começa as cargas de cima para baixo, ou seja, tudo que tem lá em cima. Caixa d'água, telha, telhado, estrutura metálica ou de madeira, laje, forro, ou se for forro, enfim, tudo que vai descarregando na estrutura, e essa estrutura transmite para os pilares, né? E os pilares transmitem para a sua viga baldrame, que por sua vez transmite para a fundação, sendo ela um radier ou um baldrame, né? Enfim, sapatas ou de acordo com o que nós tivermos projetado, tá? E esses tipos de carregamento nós já começamos a ver, né, um pouquinho, mas quais são os carregamentos que nós vamos trabalhar? Estáticos, né? A maioria dos carregamentos que nós vamos trabalhar é estáticos nas edificações residenciais. E de acordo com o limite estrutural que o técnico tem para execução de cálculo, né, nós vamos estar vendo a parte mais estática. Porém, na parte da física, na parte de estabilidade de construção, né, e estruturas da construção civil, nós temos estáticos, dinâmicos, né, temos sistemas mistos que têm carga estática, carga dinâmica, né, e esses carregamentos dinâmicos ele ainda se subdividem sobre impacto, variável de tempo, né? Por exemplo, eu tenho uma viga com uma talha que corre, ao mesmo tempo ela suporta a estrutura do telhado. Tá? Então, são tipos que está descrito aí nas imagens que vocês vão poder ver, né?
Então nós temos lá a primeira figurinha lá, né, um carregamento estático, né, um monte de terra, um exemplo, um monte de terra. E aí nós temos dois tipos nós temos um engastamento aí, né, que é uma viga apoiada, essa simbologia aí, tá legal? Então, de acordo com o material que eu postei para vocês. E aí na figura mais abaixo, uma ilustração mais teórica, né? Nós temos uma carga em cima da viga, tá bem? Foi aquilo que a gente já viu, que eu já expliquei para vocês aí em outras disciplinas, em outro material, conteúdo, né? Explicando a parte de carregamento. Né? A utilização dos vários tipos de carregamento para quê? Para dimensionamento das peças, tá legal? E aí então nesse material eu vou apresentando para vocês o que é o carregamento. Nós temos carregamento de compressão, nós temos carregamento de tração, né? Então impacto axial, enfim. Nós vamos ter cargas variáveis, fadiga de material, né? Aí nós vamos ter alguns gráficos exemplificando a parte de como que suporta, como que trabalha uma estrutura, né? Enfim, isso aí é parte do material de hoje, tá legal? Bom, enfim, então essa é uma explicação, uma explanação sobre o conteúdo que eu coloquei para vocês hoje aí, tá legal? Bom, quanto ao material de revisão, né, que foi da aula do dia 28, então a resolução daqueles exercícios que eu coloquei para vocês fazerem aí, né? Então no primeiro exercício nós temos lá o que? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Eu dei a força resultante para vocês, 10 Newton, e a massa do corpo 2 kg. Então nós temos, de acordo com a fórmula que eu passei para vocês, que a fórmula é o que? Força resultante vezes massa aceleração. Então a força resultante eu tenho, que é 10, tá? Que é igual ao quê? 2 vezes a aceleração. Então nós vamos ter o quê? O 10 dividido por 2, que é igual a aceleração. Então, portanto, a aceleração desse corpo é 5 metros por segundo ao quadrado. Tá ok? Então tá bem detalhadinho aí na resposta, tá? Do exercício que eu passei para vocês, ele bem detalhadinho. E aí nós vamos o quê? Vamos para questão 2. A questão 2 eu tenho um corpo A e um corpo B. O corpo A 3 kg força, 3 kg de massa, corpo B tem 7 kg de massa. Temos uma força resultante em B de 20 newtons, sendo o atrito desprezível, ok? Então nós desprezamos, de acordo com a questão que foi colocada, né, nós desprezamos o atrito. Então vamos lá. Na letra A, o que eu pergunto para vocês lá na letra A desse exercício? Né? Qual a aceleração dos blocos, ok? Então se eu já dei que nós temos lá, então assim, ó, a força, né, vai ser igual ao quê? A massa de A mais a massa de B, ok? Vezes a aceleração, tá? Do jeito que eu coloquei lá para vocês na resposta do exercício. Então eu vou ter o quê? A força eu já dei, né, que é 20 newtons. Então vai ser igual ao quê? 3 mais 7, que é a massa dos dois corpos, vezes o que? A aceleração. Então a aceleração quanto que é? É 2 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então já está lá explicadinho, tá? Bem detalhadinho lá a resposta do exercício. Tá legal? E aí nós vamos para a questão B. A questão B ela fala o quê? A tração no fio, né? Então qual que é a tração desse fio? A tração é o quê? É massa vezes aceleração. Então nós temos a massa em A vezes a aceleração, que é o que está puxando ao contrário. Tá? É a maneira mais rápida de chegar ao resultado. Vocês vão ver que o resultado é o mesmo. Tanto que nós vamos fazer as duas verificações ali no exercício, tá legal? Então, massa de A vezes aceleração, então nós vamos ter o quê? Tração é igual a 3 vezes 2, que é igual a tração de 6 newtons. Ou ainda, né, nós podemos calcular no sentido inverso, que a tração vai ser a mesma, tá legal? Que a força de tração nesse fio, né, a tração que está agindo nesse fio é a mesma, tá? Não importa se é direita ou esquerda, a tração nele é a mesma, tá? Então, portanto, nós temos lá que a força resultante menos a tração é igual ao momento em B vezes a aceleração, tá? Então, portanto, essa força resultante de 20 newtons menos a tração é igual a 7, que é a massa do corpo em B, tá?
que é 7 quilos, vezes 2, que é a aceleração que a gente já calculou no exercício 1. Então a gente tem a aceleração já, né? Então temos o quê? Que menos a tração é igual a 14 menos 20. Então ali complementando nós teremos o quê? Menos tração é igual a menos 6. Então a gente multiplica por menos 1, nós vamos ter o quê? A tração é igual a 6 newtons. Ok? Então, resposta da questão 1, aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Resposta número 2, letra A, aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Letra B, a tensão é de 6 newtons. Ok, pessoal? Tudo bem? Então, estamos abertos aí para as perguntas. E eu vou aproveitar enquanto isso e já vou colocando a nossa chamada. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Alguém tem algum questionamento a ser feito? Tudo certinho, professor. Tranquilo? Bateu lá, Fabinho? Tranquilo. Tá. Mais alguém tem alguma questão? Tem uma pergunta para fazer? Bom, então hoje nós estamos aqui. A Ana, Elivelton, a Elisandra, o Fábio, a Fernanda, o João Vitor. Viva João Vitor, veio, apareceu na aula. José Laírton Prachedes, o Josias, o Paulo Carcanha, a Tamires, né? Bom, eu tinha visto o Narciso aí, não sei se ele está fazendo exercício ou alguma leitura à parte, mas ele não entrou no vídeo da explicação. Pessoal, alguém quer colocar alguma coisa e eu vou encerrar o vídeo aqui hoje. Voltamos lá para a plataforma digitada. Alguém tem alguma questão para colocar? Alguém quer colocar alguma coisa referente ao texto? Ok. Professor, ao fato desse exercício aí, o senhor poderia, sei lá, mandar mais um exercício aí para mim? Eu não entendi, Elivelton. O senhor não conseguiria ver se eu consigo. Nossa. Vocês querem mais uma lista de exercício, é isso? Não, manda só para mim, não sei se o pessoal quer, eu quero. Eu vou fazer o seguinte, eu vou elaborar uma lista de exercício optativa, depois eu libero para vocês. O exercício é para quem quiser fazer, faz, tá? É um exercício livre, eu não vou cobrar nada desses exercícios, tá bom? Eu ponho os exercícios e depois, alguns dias após, eu ponho as respostas, igual foi feito nesse. Tudo bem? Então tá bom, então. Então, pessoal, eu estou encerrando aqui e já vou pôr esse vídeo também, linkar lá para vocês poder ter acesso aí posterior, tá lá no YouTube também. Tá legal? Então, lembrando, pessoal, que essa aula do YouTube, ela não é completa, tá? O material foi disponibilizado apenas na plataforma na Microsoft Teams, né? Que é o que a ETEC, né? A Paula Souza disponibiliza para os alunos e os professores. Então, a nossa aula online é feita na plataforma do TeamViews. Eu não sei por que a imagem do meu micro não fica muito boa, né? Então a gente grava e coloca no YouTube porque alguns alunos têm dificuldade de conseguir visualizar na plataforma. Então é uma maneira também de estar acessando os vídeos posterior, né? Mesmo fora da plataforma. Não conseguiu acessar, está lá no lugar, baixa o vídeo, salva e consegue assistir. Ah, tá não sei aonde, não consigo acessar, não lembro a senha do TeamViews da escola lá, tá lá no YouTube, tá bom? Porém, tem esse material impresso, né, que a gente está disponibilizando em extensão PDF, tem o complementar aqui das nossas explicações e conversas pelo chat aqui da plataforma, né? Enfim, é todo um contexto que forma
a aula, né? Então não é só o vídeo, tá? É todo o material, as apostilas, os materiais que a gente enviou, todos os resumos e tudo mais, tá bem? Certo, então, pessoal, isso aí é para facilitar alguém tiver algum problema aí. Então nós temos aí diversas maneiras de se comunicar e juntando todo esse conteúdo nós temos a aula, tá legal? Perfeito? Ok? Então tá. Amanhã a gente volta de novo, já vou colocar o vídeo para vocês lá no YouTube. Um abraço, fica com Deus aí, pessoal.